A Bíblia não é a palavra de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não? Porém nela contém a palavra de Deus. Exemplo: Mateus 19, contém os 10 mandamentos. Aí está a palavra de Deus. Mais um exemplo que não é a palavra de Deus, quando diz que Emanuel, o Messias de Israel, tirou suas vestes para lavar os pés aos discípulos e vamos ouvir o texto. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, versículo 3 até o 5. Logo se percebe uma mentira, porque temos a certeza que Emanuel é o justo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sacerdote eterno que nos justifica perante o seu Pai justo e bom. Como pode então conter na Bíblia uma informação desta natureza? E justo não comete atos indecoroso, porque é quebra de mandamento. Não mostrarás a tua nudez, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Levítico 18, versículo 9. Veja como a Bíblia atenta contra a integridade do Emanuel, quando diz que Emanuel não só violava os mandamentos, mas se igualava a Deus seu Pai. Ouça o texto. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 5, versículo 18 da Nova Versão Internacional. Isto é uma afirmação muito grave e perigosa, que denigre a imagem do nosso Senhor e Salvador. Eles esqueceram o seguinte: que Emanuel é o sacerdote eterno. E todo sacerdote trabalha em dia de sábado e fica sem culpa. Por exemplo, a circuncisão só pode ser feita em dia de sábado, para não transgredir o sábado. Se o sacerdote mortal funciona dessa maneira, imagine o eterno. Emanuel é o sacerdote eterno. Veja o que diz a lei: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Quando se fala da palavra de Deus, ela é íntegra. E naquilo que há integridade, não há meio termo, sim, sim, não, não. O próprio Emanuel disse que as Escrituras não podem falhar. Ouça o texto. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. João 10, versículo 35. Então o que é isso que chamamos de Bíblia? Uma coleção de livros, contém partes perfeitas e partes imperfeitas. E quando Emanuel disse para examinar as Escrituras? João 10, versículo 35. Não se referia à Bíblia, se referia à parte que chamamos Antigo Testamento, que o nome certo é a Torá. A parte que chamamos Novo Testamento foi anexado cerca de 80 anos depois da ressurreição de Emanuel. Então podemos entender claramente que a Bíblia é composta em duas partes: a Torá Santa, que é a palavra de Deus, e a parte das Escrituras gregas, que é o Novo Testamento.
Então o que é o Novo Testamento? Sem dúvidas, é o discurso de Emanuel, e no discurso de Emanuel não tem falha, é justo, perfeito e eterno. Então da onde veio os erros de lá contidos, dos copistas, dos tradutores e etc. Quando se lê a tradução, João Ferreira de Almeida, encontramos o seguinte: edição revista e corrigida. Ora, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, por que rever e corrigir? Quem se atreve a corrigir a palavra de Deus? Só um maluco? Desculpe, mas não há outra resposta. Então o que fazer? Emanuel responde: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5 versículo 39. Note que na primeira parte do livro, temos a garantia do Emanuel, sem desprezar a segunda parte, porque lá está o discurso do Emanuel, e só examinar o que conhecemos como os 4 evangelhos, e discernir o que ele realmente disse, e o que dizem que ele disse, porque aí está toda a diferença. Portanto, meu conselho é que examine todo o conteúdo bíblico. Ame e pratique. A palavra Bíblia tem origem grega e significa os livros. Receba Emanuel na sua vida e ele vai te guiar no caminho da verdade integral eternamente. A paz esteja com todos. Amém.